Sem dúvidas, por mais problemático que possa parecer, vemos que os antecessores ainda serão gentis quando Midoriya precisar de sua privacidade em momentos íntimos particulares, como um possível beijo na Ochako-chan. Harawardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero Academia, onde hoje irei abordar o que eu achei, como foi o que eu gostei sobre o fenomenal capítulo mais recente, o capítulo de número 304. Foi um capítulo que eu posso dizer que é aquele capítulo que me dá animação para ver quando for adaptado em Boku no Hero, por conta de que a história, ela tá praticamente há mais de um ano frenética, muito épica, ela tá, digamos que, muito boa. Quando isso tudo for adaptado, digamos que para a série televisão, vai ser perfeito, porque vai ser a fase auge de Boku no Hero. Mas, para todo caso, eu diria que esse capítulo é aquele capítulo chave, é aquele capítulo de conclusões, como praticamente conclusões que teriam aonde o Midoriya tinha uma individualidade, a não ser One for All, acabaram, foram mortas, foram enterradas. O autor já mostrou que ele não vai dar uma individualidade para o Midoriya, por conta de que isso daí ficaria como um furo de enredo a partir desse capítulo. Outra parte interessante, a resposta sobre a individualidade do nosso querido Oromaito, ele também era como Midoriya, ele conseguiu ter individualidades graças ao One for All. Então são um tipo de coisas que já vem tendo conclusão a partir desse capítulo, o que deixa mais épica e digamos que num clima de fechamento para certas partes da história, onde a gente vê ela se desenrolando em outros aspectos. Então isso é muito alvo de elogios, foi muito 10 e eu tenho que elogiar, como falar das cenas de destaque, de tudo que rolou no capítulo, porque é um dos capítulos mais importantes de Boku no Hero, por conta de que é a verdade sobre o One for All. E a partir disso, eu já peço a sua colaboração dando like, comentando o que você achou desse capítulo, o que você espera para o jovem Midoriya, nosso querido Midoriya Shonen, ou melhor dizendo, nosso querido Midoriya Shonen. E para todo caso, se você pudesse, se for seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, eu conto com a sua colaboração a partir de agora nos vídeos. E é isso, galera. Se vocês derem like, comentarem, se inscreverem, já vai estar ajudando o canal. E aquele compartilhamento básico com uma amiga, com um amigo que vê Boku no Hero seria interessante. Porque a partir de agora a gente vai falar de cena por cena, cenas de destaque, uma impressão geral sobre o que eu achei do capítulo mais recente, por conta de que a gente teve a conversa da One for All Zone. Finalmente vimos todos os antecessores, finalmente tivemos revelações sobre coisas que a gente tinha curiosidade e dúvida que já havia sido demonstrada como respostas. Então bora logo falar sobre o capítulo mais recente, que deveria ficar mais conhecido como Midoriya provavelmente será o último usuário do One for All. Começando as cenas principais, destaque por destaque, ponto por ponto na impressão básica, vamos logo ao quarto usuário do One for All. É interessante porque nas anotações do Oromaito nunca se deu por se dizer qual incidente que levou na morte desse usuário. É interessante porque ele morreu com apenas 40 anos. Estamos falando de meu querido Hikage Shinomori-san, o quarto usuário do sensor de aranha, o sensor de perigo. É interessante por conta de que ele era um eremita, digamos que ele vivia mais enclausurado, ele não ficava muito com a sociedade. É interessante isso porque demonstra que ele teve que polir o One for All, ele percebeu os seus limites, ele não conseguiria dar conta do All for All. A partir disso, ele sabia até onde ele poderia ir e por isso que ele foi polindo a individualidade para quando fosse entregue para o próximo usuário. A partir disso, é interessante porque ele sempre desviou e fugiu do All for All. É interessante a forma como é demonstrado mais da origem, digamos que, desse usuário, porque a gente já desconfiava que muitos usuários, ao mesmo tempo que tentavam confrontar, reconheciam seus limites e poliam para mandar para o próximo usuário. É interessante porque a partir desse momento é demonstrado que ele morreu com 40 anos por excesso de múltiplas individualidades, ou melhor dizendo, excesso de múltiplas individualidades. E a partir desse momento muitos podem pensar, como assim, Haru? Então acabou o Midoriya, Oromaito então já tá na bala, eles vão morrer também, né? Então, aí está o ponto. O quarto morreu porque ele tinha uma individualidade e apoderou-se do One for All, então ele deteve milhares de individualidades. Já no caso do nosso querido Midoriya Shonen, como do grande Oromaito, nosso querido símbolo da paz, ocorre que eles não possuíam individualidades, conforme foi demonstrado até o final do capítulo. A partir desse momento, por eles serem um receptáculo vazio, ocorre que a individualidade melhor coube desse receptáculo vazio, por conta de que eles se apoderaram e fizeram o One for All ser sua individualidade verdadeira. A partir desse momento, a gente vê os limites ainda existem, é uma individualidade para ser passada como uma tocha,
Porém, cabe a usuários que não possuem individualidades a usarem, como foi o milagre demonstrado pelo nosso querido Oromaito e após para o Midoriya. A partir disso, é confirmado pelo primeiro usuário que a partir de agora a sua individualidade One for All é algo que pessoas normais nunca vão conseguir ter mais. Por conta disso, Midoriya provavelmente será o último usuário do One for All. E muitos pensam, mas como assim, Haru? Por que o Midoriya tem que ser o último usuário? Por conta de que devemos lembrar, o mundo que o Midoriya, o universo de Boku no Hero se passa, é um mundo onde 80% da população praticamente já possui individualidade. São raros os casos de quem não nasce e desperta uma individualidade. A partir desse momento, vemos que a raça do Midoriya já está em extinção. A partir desse momento, ele está cotado para ser o último usuário do One for All por conta da sua classe, da sua raça, da sua espécie, praticamente. E é interessante porque a partir disso, a gente já entra naquele debate. Tá, mas se eles quiserem fazer um spin-off, provavelmente eles vão encontrar alguém, com certeza. Mas, para todo caso, o autor já dá aquele clima, que não é como se Boku no Hero fosse ter uma extensão não, que nem a maioria dos animes shounens. Então é interessante porque a partir desse momento eu fico bem curioso, por conta de que se o Midoriya vai ser o último usuário do One for All, a gente entende o motivo, por conta que o One for All são múltiplas individualidades que não cabem mais a uma pessoa que já possui uma individualidade. A partir disso, quem melhor se apropria é a pessoa que é um receptáculo vazio que nunca teve uma individualidade, porque eles se apoderam melhor, é como se fosse uma individualidade, porque o One for All é uma individualidade que detém várias, como foi mostrado. Porém, para quem já tinha uma individualidade, ocorre que esse excesso de individualidades vai acabar deteriorando o corpo da pessoa, o que faz com que ela morra numa velhice avançada, aos 40 anos, como ocorreu o caso do quarto usuário, nosso querido Hikage-san. Mas a partir desse momento é interessante, porque para pessoas que não detêm, já a história é diferente. O Oromaito está bem, o Midoriya praticamente vai poder ficar bem, a não ser que o autor queira matar o Midoriya, o que eu acho bem difícil. Mas, para todo caso, é interessante porque a partir disso é o grande ponto centrado, já é afirmado. O Midoriya será o último usuário, provavelmente, devido ao motivo do mundo de Boku no Hero. Praticamente as pessoas já nascem com uma individualidade. E a partir disso muitos podem entender e compreender. Ok, eu entendi, o One for All é a habilidade para quem não possui individualidade. Ficou 10, está muito compreensível porque na teoria e na prática o Oromaito foi quem melhor usou. E agora porque o Midoriya vai ser o mais adaptável, sendo que eles eram receptáculos vazios. Ok, Haru, entendi, beleza. Mas por que eles não falaram com o Oromaito antes sobre isso, os antecessores? Então, esse é um ponto curioso, porque o Oromaito nunca teve uma manifestação, como ele mesmo já disse, eu acredito que na obra seja tanto para o anime como para o mangá, em relação com o Midoriya. Só que é interessante esse momento, por conta de que é demonstrado que antes eles conseguiam se manifestar pouco a pouco, tinha suas limitações. Porém, a partir do momento que foi na One for All Zone o confronto com o All for One com o Shigaraki, eles conseguiram deliberar um controle onde eles podem se manifestar a partir de agora em qualquer momento. É interessante porque a partir disso a gente vê que eles sempre poderão aconselhar, falar sobre qual melhor técnica o Midoriya deverá usar em suas batalhas. Mas deve ser frisado isso, era algo que eles não tinham controle, eles não conseguiam se manifestar antes, só foi ocorrer a partir da geração do Midoriya. E é curioso isso por conta de que a gente percebe que o caso do motivo da morte precoce do quarto usuário, comparado ao tempo que o Oromaito conseguiu bem utilizar-se do One for All, foi o ponto curioso, de dúvidas. Até mesmo os antecessores estavam estudando isso, eles não sabiam. A partir do momento que eles conseguiram descobrir isso, eles entenderam o conceito do One for All. E é interessante isso, porque a partir desse momento mostra realmente que o Oromaito foi o usuário verdadeiro dessa individualidade por não possuir nenhuma. Ele foi o único que consegue se manifestar através do One for All, ao ponto que mesmo estando vivo, o seu poder, digamos que a sua essência do fator individualidade, sua alma e presença, fica na individualidade. Já o fator individualidade, como o chicote negro, o sensor de perigo, a individualidade do voo, é demonstrado, são o fruto de quem já usou dessa individualidade. Porém, a única pessoa que tem, digamos que a sua essência no One for All é o Oromaito. A partir desse momento que eles conseguiram bem entender todo esse caso. Por isso que apenas na geração do Midoriya eles conseguiram chegar nessa conclusão. O que eu quero dizer com isso? Praticamente eles não haviam entendido
uma comparação do porquê alguém morreu antes e do porquê alguém ainda estava vivo, bem usando do One For All no seu total. Porém, a partir do momento que é demonstrado do All Might se manifestando através do One For All, sendo sua individualidade verdadeira, através da essência do One For All Zone para o Midoriya, fica explicado a partir desse momento. Então, eu acho que ficou muito 10 o conceito, a forma como o nosso querido Correia Sensei conseguiu, digamos que, fazer a narrativa ficar 10 em torno da individualidade, em torno da técnica. Eu acho que é legal isso, porque fica meio que uma exclusividade e particularidade peculiar, digamos que, do All Might para o Midoriya. Então, a partir desse momento, eu gostei bastante, porque o All Might consegue sentir, mesmo tendo passado a sua individualidade, o que o Midoriya está fazendo, como usuário do One For All, como o antecessor verdadeiro. Então, é interessante, eu achei muito 10 a forma como foi escrita esse momento. Eu acho que foi uma excelente narrativa que o autor conseguiu fazer para a história. Então, a partir desse momento, é interessante, porque com essas respostas demonstradas, é óbvio que praticamente é quase impossível achar alguém sem individualidade. E a partir desse momento, como vai ser impossível, não vai ter alguém que vai bem usar do One For All. A pessoa vai morrer muito cedo. Então, a questão é, o Midoriya vai conseguir deter tudo isso a partir desse momento, sendo o último usuário? E assim a gente vê a pergunta da Nana Shimura-san. Izuku, me diga, você conseguirá matar Shigaraki Tomura? Concluindo o capítulo com expectativas para o próximo. Sem dúvidas, uma excelente narrativa alvo de elogios. Querendo ou não, o conceito do One For All ter sido explicado e muito bem feito é alvo de elogios. Correia Sensei arrasou. A partir disso, a gente já pensa em como Midoriya conseguirá deter Shigaraki Tomura devido à pergunta da Nana, sendo considerado o último usuário, não podendo passar a tocha para frente. Com isso, o capítulo praticamente é exaltado e a expectativa é criada através da pergunta: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia? Para o próximo capítulo de My Hero Academia, eu diria que devemos esperar a questão, a resposta de Midoriya. Eu diria que, conhecendo bem o protagonista, ele irá dizer que vai salvar Tomura e não matá-lo. É interessante porque isso vai gerar controvérsias. A gente verá que os usuários não bem entenderão, como não aprovarão isso que o Midoriya fará. Mas é interessante porque eu acho que, tendo esse dilema, o Midoriya vai refletir, mas ele já vai recobrar a consciência ao momento que ele vai falar com o nosso querido All Might, com o Hawks, o cara dos fios e geral ali, companhia. Mas uma coisa que deve ser bem exaltada, eu diria que o confronto do Midoriya com o Shigaraki é interessante, porque a partir do momento que ele conseguir persuadir e salvar o Tomura, ele vai conseguir ter o usuário do All For All e não o All For All. É interessante porque se o Shigaraki recobrar consciência, graças às palavras do Midoriya, sendo a primeira pessoa que estendeu a mão, por mais cruel que tenha sido os seus feitos, a gente verá que possivelmente na consciência, no complexo da One For All Zone, possivelmente o Midoriya consiga derrotar o All For One a partir do momento que talvez ele até consiga receber a individualidade do All For All. Muitos podem dizer: Haru, você tá pirando. Cara, o que é isso? Você já tá pensando demais, cara. Isso é longe, é larga escala. Cara, não pode isso acontecer. Mas eu quero que vocês tenham noção. Eu acho que pode acontecer, porque a partir do momento que o All For All originou a individualidade e criou o One For All, eu diria que o One For All pode receber também o All For All, por mais que na teoria ainda não esteja, digamos que, descrito isso, por ser o oposto do All For All. Mas eu diria que o One For All é capaz de conseguir isso se o possuidor, se o sucessor, se o usuário atual do All For All passar a individualidade. Então é interessante, caso Tomura passe o All For All para o Midoriya, a gente verá que será a vitória dele. Então possivelmente esse é um dos pontos que eu espero que vai acontecer em My Hero e que o próximo capítulo já pode começar a desenrolar, talvez se o Midoriya falar que quer salvar o Tomura. Então se prepara, porque são pontos que eu creio que pode acontecer, que a gente deve ficar centrado e que eu vou trazer ainda de volta em um momento importante de quando for mostrado mais do Midoriya, do One For All, do All For All, do Tomura. Então, até lá, vamos esperar os próximos capítulos, mas você já sabe que lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, de Boku no Hero Academia. Matar na